É, Boa noite, gente, tudo bem? Aqui é o Henrique, tá chovendo um pouco aqui, né? Como vocês podem ver, né? E certamente na sua casa também vai estar chovendo. Se você mora em Goiânia, mas se não tiver, talvez não, né? Se você não mora em Goiânia, talvez não esteja chovendo. Bom, hoje é o último vídeo em que a gente vai mapear, né, coisas do modelo entidade de relacionamento para o modelo relacional. Ou melhor, é o último vídeo que a gente vai explicar coisas novas sobre isso. A gente vai fazer isso mais vezes? Com certeza, mas a gente já vai ter falado disso, então eu não vou ficar explicando tudo de novo. Eu posso passar, né? Meu cabelo não está do jeito que eu gosto, mas enfim, né? Eu posso passar um pano ali, mas não vai ser uma explicação completa igual é agora. Então, eu trouxe aqui pra gente um exemplo de especialização, vou trazer mais, tá? Em que eu tenho um funcionário, que ele pode ser um engenheiro ou então um secretário. Por quê? Eu falei pode, não falei deve. Dessa forma aqui, não é obrigatório que o funcionário se especialize. E além disso, como não tem uma disjunção entre essas duas coisas aqui, entre essas duas especializações, o funcionário que é engenheiro ele também pode ser secretário. Sacou? Então, nesse caso aqui, como é que ficaria o nosso mapeamento? Vamos colocar aqui a tabela funcionário, né? Ela vai ter o quê? Ela vai ter CPF, que é uma chave primária. Ela vai ter nome, né? Não estou escrevendo tão mal, não. Vai ter o atributo salário, enfim. Como é que a gente vai especializar? A gente vai criar uma tabela, por exemplo, a tabela engenheiro. E a tabela engenheiro vai ter uma chave estrangeira que pode se chamar, por exemplo, FUN. O que é o FUN? É FUN? FUN? Não. É uma chave estrangeira que referencia o CPF do funcionário. Certo? E como aqui não tem obrigatoriedade nem nada, nem todo funcionário ele vai ter que ser especializado em alguma coisa. Então aqui ó, funcionário. E aí aqui eu posso ter os atributos exclusivos do engenheiro, né? Por exemplo, o diploma, né? Porque o engenheiro ele tem que ser formado, né? Até onde eu sei, né? Então, ó, pode ter diploma e algumas coisas aqui. Esse diploma aqui poderia ser um número do diploma, por exemplo, né? Um registro. Certo? E o secretário é a mesma coisa. Vai ter uma outra chave estrangeira aqui e vai ter atributos do secretário. Por exemplo, alguma coisa, né? Enfim. Então, parece muito que é um relacionamento. Mas não é um relacionamento, né? É uma especialização, né? Porque o engenheiro ele também é um funcionário. Então, mais uma vez aí a gente está usando chave estrangeira, né? Esse conceito é o conceito mais importante que tem do SQL, né? Então, beleza, no modelo relacional. E agora, em um caso que as coisas mudam um pouco, que é o caso, por exemplo, de quando a gente tem o quê? Né? Detalhe, fazer isso aqui, né? Eu vou demonstrar aqui um outro estilo aqui de mostrar essas coisas. É a mesma coisa que fazer o quê? Fazer um traço normal. Aí aqui eu vou pôr um círculo, certo? Uma circunferência, uma bola, né? Eu estava tentando falar... Opa, peraí. Peraí que eu não estou conseguindo mudar aqui não. O site travou? Ah, tá. Eu tava clicando na coisa errada. Então, uma bola e colocar a especialização aqui, ó. Então, dessa forma aqui, eu ponho... tem jogo do Palmeiras agora, Palmeiras e Santos, né? Eu assisti o jogo anterior da Copa da Liga Inglesa, então eu não vou assistir esse não, tô cansado. E também tem que gravar aqui, né? Então, ó, engenheiro e secretário. Isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, beleza? Só que aqui eu posso fazer o quê? Eu posso ir lá e colocar uma obrigação, né? Ou seja, tá vendo que agora as linhas ficaram duplas? Significa que todo funcionário, ou ele pode ser engenheiro, secretário ou os dois. E se eu colocar ainda por cima um D? O D
ele vai significar o quê? Disjoint, ou seja, ou ele é engenheiro ou ele é secretário. Beleza? E o que isso muda na nossa... o que isso muda na nossa vida? Muda o seguinte, né? Quando a gente for fazer esse procedimento aqui, né? É a mesma coisa, é quase a mesma coisa, né? Então, funcionário vai ter lá o CPF dele, vai ter o nome, vai ter o salário. É o seguinte, eu vou criar aqui o engenheiro, que é funcionário, e diploma. E o secretário também vai ter ali o funcionário. Agora que é a hora do brabo. Seguinte, né? Esse diploma aqui ficou muito feio. Que é isso? Tá. Essas duas tabelas aqui, ó, o funcionário não podem existir nessas duas tabelas aqui um fun que é comum. Ou seja, se tiver o CPF de um cara aqui, ele não pode estar aqui. Ou seja, vamos ver se a gente tá bom nisso. Se eu fizer um select do join entre E e S, né? Aonde, né? Eu faço a junção aonde o E.fun é igual ao S.fun. Por quê? Porque, deixa eu escrever isso aqui, né? Então aqui, ó, select tal, né? Asterisco from, né? Isso aqui, ó, você já conhece, né? Então, ó, join S on o E.fan igual a S.fan tem que ser o quê? Esse select aqui tem que mostrar nada, certo? Eu posso usar o count também, né? Se eu fizer select count, o count, né, aquela coluna da contagem tem que dar 0, tá? Então, para a gente inserir nesse caso aqui, o que eu faço? Eu simplesmente vou lá e ver. Eu quero, por exemplo, inserir um engenheiro. Eu vou lá na tabela de secretários e verifico se não tem nenhum secretário com aquele CPF. Se não, ou eu vou ter que tirar esse cara do secretário, ou então eu não vou poder colocar ele aqui nos engenheiros, beleza? E aí aqui a gente pode ter aqui alguns casos um pouco mais complexos, né? Por exemplo, a gente tem aqui um relacionamento onde, por exemplo, eu tenho aqui o coordenador, né? O coordenador, ou melhor, deixa eu tirar. Aqui no caso vai ser funcionário também, só que não é funcionário de uma empresa, né? Seria de uma universidade. Então, o funcionário, o que acontece? O funcionário ele vai ter que se especializar em alguma coisa, né? Então, eu já vou aqui colocar uma linha dupla aqui. E aí, o que acontece? O funcionário, vamos supor o coordenador. Tem coordenador que é professor também, né? Ou seja, nesse caso aqui, a gente tem um caso que seria um caso desse aqui, né? O engenheiro tem o professor e tem a outra vai ficar assim mesmo, o coordenador, né? Ou seja, o que significa? O professor ele também pode ser coordenador e aí também pode vir também o quê? Pode vir outro tipo de funcionário, por exemplo, o funcionário da limpeza. O funcionário da limpeza ele não tem nada a ver com isso, certo? O funcionário da limpeza, se ele é funcionário da limpeza, ele não vai ser professor nem coordenador. Para eu fazer isso aqui, o que eu posso fazer? Eu posso apagar isso aqui, a gente vai ter que fazer uma divisão aqui, né? Ou seja, o faxineiro, né, o da limpeza, ele tem que ficar separado. Então aqui eu vou colocar um D, certo? E eu vou fazer o quê? Eu vou colocar outro caso, né? Então aqui, ó, aqui está o faxineiro, certo? Que não tem nada a ver com balaio. E aqui eu vou ter que colocar outra bola para representar. Então, aqui tem que ter uma âncora aqui, né? Então aqui, ó,
Dessa forma eu criei um esquema aqui um pouco mais complexo, né? E aí o que eu faço? Eu vou fazer o seguinte, né? O funcionário vai ter lá, tô cansado de escrever isso aqui, CPF, ele vai ter nome, ele vai ter salário e tal. Se eu criar aqui, por exemplo, na tabela professor, que vai ter CPF, vai ter func, né? Vai ter func e os atributos de professor, né? E o coordenador, né? Que vai ter func e os atributos de coordenador, né? O que acontece, né? Essa vírgula aqui ficou horrorosa. Essas duas aqui, elas podem ter um funcionário em comum. O que não pode vai ser da limpeza, né? Eu coloquei F de faxineiro, né? Então aqui eu vou ter que mudar, vou colocar FU aqui para não parecer que é a mesma coisa. Então, o da limpeza não. O da limpeza ele vai ter o func e tal, né? Beleza? Só que, né, eu estou escrevendo func ao invés de escrever só fun, né? Estou despadronizando meu negócio aqui. Esse cara aqui eu vou ter que fazer o seguinte. Se eu for inserir um professor, eu vou ter que ver se na tabela funcionário não tem um professor com CPF tal. Eu vou ter que ver se existe um faxineiro que já tem esse CPF, né? O coordenador precisa, ele precisa eu preciso ver, não preciso verificar para professor. Então, se tem um coordenador com aquele mesmo CPF, beleza, ele também pode, o professor e o coordenador, uma pessoa pode ser professor e coordenador ao mesmo tempo. O coordenador é a mesma coisa, então eu vou verificar aqui se existe um professor, eu não preciso verificar se existe um professor, eu só preciso verificar o faxineiro. E para inserir um faxineiro, aí eu preciso ver se esse cara não é professor e nem coordenador antes de inserir. Beleza? Então acho que foi isso, tá? Não sei se ficou muito confuso, tá? A gente não usa muito isso é raro, né? Felizmente, né? Não é que felizmente, não é que eu não gosto, é porque é uma burocracia, né? Mas às vezes pode acontecer e a gente tem que estar preparado. Então, beleza, tá? Basicamente esse foi o vídeo de hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado e até mais. Tchau. Até o próximo vídeo.